Eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, agradecer aqui dessa tribuna a cada um dos 826.576 cidadãos do Distrito Federal que votaram em mim em outubro do ano passado. E quero dizer a cada um de vocês que o maior agradecimento que eu posso oferecer a cada um de vocês é honrar aqui nessa casa, item por item, todos os pontos que eu escrevi no meu panfleto de campanha, que eu mesmo saía nas ruas distribuindo de mão em mão. Eu penso que esse é o maior agradecimento que eu posso oferecer a cada um de vocês. Honrar aqui cada um dos compromissos que eu assumi durante a minha campanha eleitoral. Quero dizer, senhor presidente, que nós vivemos um momento muito grave nesse país. Um momento onde as pessoas não acreditam mais em política. Nós vivemos um processo de criminalização da atividade política, que, aliás, é o pior mal que a sociedade pode fazer a ela mesma, porque ela vai tirar da política não a pessoa, não o bandido, mas vai tirar da política a pessoa de bem, porque o bandido não está nem aí para nada, justifica tudo no dinheiro sujo que ele ganha, mas quem sente o processo de criminalização da atividade política é a pessoa de bem. As pessoas hoje não acreditam em política. A sociedade não acredita em política. E não dá para quem tem responsabilidade pública achar que as coisas devem continuar desse jeito ou que está tudo normal, tudo natural. Porque não está. É preciso modificar as coisas. Isso que está aí é culpa dos personagens, por desvios éticos inaceitáveis, mas também é culpa do sistema. Então nós precisamos modificar o sistema. É preciso uma reforma política profunda, que mude a forma de se fazer política e a forma de se eleger os políticos nesse país. E eu quero dar uma contribuição. Estou trazendo para essa casa, estou apresentando 7 propostas que, na minha opinião, 7 propostas objetivas, que, na minha opinião, mudariam a cara da política desse país, a qualidade da representação política e aproximaria um pouco os representantes dos representados e os representados dos representantes. Não há modelo político perfeito. Os senhores e as senhoras não vão concordar com todas as propostas, talvez concorde com alguma, discorde de outras. Mas é minha obrigação, com a minha consciência, trazer essas propostas a esse parlamento. Propostas que eu protocolei na Comissão Especial da Reforma Política, na Câmara dos Deputados, enquanto deputado federal, e propostas que eu discuti com os meus eleitores para representá-los aqui. Quais são essas propostas? Primeiro, fim da reeleição para cargos executivos e limite máximo de uma única reeleição para cargos legislativos, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a mais gente. Quando a pessoa fica muito tempo num cargo, há exceções, claro, mas a pessoa começa a se achar proprietário dele e esquece que aquilo é apenas uma representação popular. Então, fim da reeleição para cargos executivos e limite de uma única reeleição no máximo para cargos legislativos. Segunda proposta, instituição do voto facultativo, com a extinção do voto obrigatório. Hoje, muitas pessoas votam sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. Acaba que vota em qualquer um, às vezes o único que ela conhece. Isso propicia uma influência nefasta do poder econômico no processo eleitoral. O voto facultativo, além de mais democrático, vai obrigar a classe política a ter que fazer um trabalho de base, de convencimento de ideias, porque só o convencimento dessas ideias vai levar o eleitor às urnas. Terceira proposta, instituição do voto distrital. O modelo proporcional que nós temos no Brasil, de lista aberta, é um modelo que faz a pessoa votar numa pessoa e eleger outro, às vezes aquele que ela não queria eleger de jeito nenhum. Nós tivemos no estado de São Paulo, nas últimas eleições, 1.318 candidatos a deputado federal,
Qual é o debate que a gente tem com 1.318 candidatos? Nenhum. Nós tivemos no Distrito Federal 980 candidatos a deputado distrital. Eu já fui candidato a deputado distrital 3 vezes, perdi 2 e ganhei só numa, e ganhei uma no único mandato que eu tive na Câmara Legislativa. Eu tenho pena de candidato a deputado distrital. A pessoa passa a campanha inteira tentando ficar conhecido. Suas ideias, então, passam ao largo. A pessoa tenta a campanha inteira ficar ali. E entra quase sempre aqueles que gastaram mais, claro que há exceções, mas quase sempre quem gastou mais ou quem representa uma classe. Aquele que representa ideias não tem espaço. O voto distrital vai aproximar representantes de representados. Diminuindo a área geográfica da campanha, facilita o acesso à política, diminui a influência do poder econômico, torna a campanha mais barata, vai facilitar a fiscalização. A quarta proposta é a instituição de um sistema de revogabilidade de mandatos. A pessoa, para ser candidata, teria que registrar na Justiça Eleitoral as suas propostas e compromissos. A Justiça Eleitoral, por sua vez, registraria essas propostas e compromissos no seu site na internet, que estariam ali para o eleitor poder acompanhar o mandato e dizer: essa pessoa se comprometeu com isso, ela está fazendo isso. E se a pessoa não cumprisse qualquer uma daquelas propostas ou compromissos, ela perderia o mandato. E a Justiça Eleitoral teria que julgar isso como julga direito de resposta em campanha eleitoral, rapidamente, com um processo ágil e num processo prioritário. Isso vai fazer com que nós tenhamos um fortalecimento do eleitor. Num ponto futuro, o eleitor vai passar a votar mais nas propostas e nos compromissos e menos simplesmente nas pessoas, porque ele vai ter a garantia legal de que essas propostas e compromissos vão ter que ser honrados. Se um candidato ao Senado Federal colocar: sou contra o aumento da carga tributária, sou contra a criação de impostos, e eleito senador votar pela criação de um imposto ou aumento de alíquota de imposto que aumente a carga tributária, ele perderia o mandato, porque ele não é dono do seu mandato, ele é apenas um representante. Quinta proposta: fim de doações privadas em campanhas políticas. A instituição do financiamento exclusivamente público de campanha, mas diferente da proposta que está sendo debatida nos veículos de comunicação. Porque se der dinheiro diretamente para partido e candidato, pode ficar pior do que está. Se hoje tem gente que é candidato só para alugar tempo de televisão, que dirá para ganhar dinheiro diretamente. A minha proposta: a Justiça Eleitoral faria licitações, a gráfica que ganhar imprimiria o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar, com igual formato, igual quantidade para todos. A produtora de televisão que ganhasse a licitação gravaria o programa de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. O candidato ia lá, a campanha seria mais chata, seria o mesmo fundo, o candidato só teria que chegar lá e falar suas propostas, não ia ter essa marketagem que tem hoje. Ia ser uma campanha mais de conteúdo, de debate programático, de ideias. Na minha concepção, uma campanha menos desigual. Não dá para dizer que seria uma campanha igual, porque campanha nunca é igual, mas seria uma campanha menos desigual do que é. Daria mais chance para aquela pessoa que não tem acesso à política ter uma chance de poder ter um acesso à política e participar da vida pública desse país. Sexta proposta: possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária. Uma grande parcela da população brasileira hoje não acredita em partido político nenhum. É justo e democrático que essas pessoas possam colocar as suas ideias e tentar fazer essas suas ideias serem representadas. Por que só pode disputar a eleição quem é filiado a partido político? Essas pessoas que não acreditam em partido político nenhum têm que ter a sua cidadania castrada. Cidadania plena é a pessoa votar e também ter o direito de ser votado. Então é justo e democrático que uma pessoa que não acredita em partido político nenhum possa disputar uma eleição. O único filtro que eu coloco é que a pessoa, para ser candidato, teria que conseguir recolher 1% de assinaturas do eleitorado que ela vai disputar. Um candidato a deputado aqui no Distrito Federal teria que ter as assinaturas de 19 mil
cidadãos do Distrito Federal. Um candidato à presidência da República que quisesse ser candidato sem partido político teria que recolher 1.400.000 e poucas assinaturas. Na minha opinião, é justo e democrático que nós tivéssemos essa alteração. E é uma alteração que a sociedade cobra nas ruas, além de ser, como falei, justo e democrático. A sétima e última proposta é a que proíbe que alguém seja eleito para um cargo legislativo e vá ocupar um cargo no executivo. E eu não estou propondo nada original. Quando o presidente Barack Obama se elegeu presidente dos Estados Unidos pela primeira vez, ele convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, que é equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil. E para ela ocupar a Secretaria de Estado, ela teve que renunciar ao mandato de senadora pelo estado de Nova York para poder ser secretária de Estado. Aqui no Brasil, não. Aqui a pessoa pede a procuração do eleitor para ocupar um cargo. Como não existe nenhuma norma legal que proíbe, a pessoa vai e ocupa outro cargo. Nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores, então, é uma bagunça total. E o mandatário do poder utiliza aquilo para formar maioria parlamentar, enchendo as assembleias de suplentes e as câmaras de vereadores de suplentes. Isso não é democrático, até porque a pessoa que votou naquela pessoa votou nela para ela ocupar aquele cargo, e não para ela ir para o executivo, ser secretária de Estado, ser ministro. Se é uma pessoa pedir o voto para ir para o legislativo, é ali que ela tem que ficar. Se quiser ir para o executivo, pode ir, mas teria que renunciar ao mandato que ela recebeu da população legitimamente. Essas são as minhas 7 propostas, que eu vou recolher as assinaturas dos senhores, que eu gostaria de protocolar. Caro senador Rigolfi, você se permite uma parte? Eu concedo uma parte ao senador Jorge Viana. Queria primeiro te dar as boas-vindas a Vossa Excelência, como novo senador aqui do plenário, representando o Distrito Federal, como faço também extensivo a todas as colegas e os colegas. E pretendo, quando da manifestação na tribuna de cada um, poder cumprimentá-los. Mas eu entendo que Vossa Excelência estreia aqui no Senado da melhor maneira, trazendo o tema que talvez seja o tema que nós, se não tratarmos com responsabilidade, objetividade e com capacidade de entender a dimensão dele, a sociedade não vai compreender a que veio essa nova legislatura. Eu apresentei 6 propostas, algumas delas exatamente com o mesmo conteúdo que Vossa Excelência apresenta. Por isso que eu parabenizo a sua determinação, a sua maneira de fazer política, me somo ao esforço de Vossa Excelência e estou certo que temos uma afinidade enorme a nos aproximar com a chegada de Vossa Excelência nesse tema e certamente em outros. Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado, senador Jorge Viana. E dizer que é democrático a forma que cada parlamentar vota, se aprova, se não aprova. O que vai me entristecer é se eu passar 8 anos nessa casa, como passei 4 na Câmara dos Deputados, e não ver a discussão e a deliberação sobre esse tema. Porque é isso que a população exige de nós. Se vai passar ou não, a forma como cada um vai votar, isso é da democracia. Isso faz parte da democracia. Agora, não votar, não ser colocado em votação, não ter uma votação, isso aí é grave, porque isso frustra, não a mim como parlamentar, mas isso frustra quem me colocou aqui como seu representante, que são os eleitores do Distrito Federal. E quero, por último, senhor presidente, dizer que nessa crise política que nós vivemos, muita gente diz que tem que ter menos política. Eu não penso assim. Eu penso que nós precisamos ter mais política, mas a boa política. A política feita com princípios republicanos. A política feita com ideias, com propostas. A política feita para melhorar a vida do cidadão, do contribuinte que paga os seus impostos e quer ver esses impostos ser bem empregado. E isso é o que eu acredito ser a política. E política é uma coisa bonita. Não é algo que é achincalhado todo dia pela população, com razão pelos exemplos que nós temos, mas nós precisamos resgatar o valor da política. E
E eu espero que o Senado Federal dê esse exemplo como a maior casa legislativa desse país, para os cidadãos desse país que tanto precisam ver a política sendo respeitada e bem praticada. Muito obrigado.